Podem entregar o prêmio de decepção do ano para a rapper Nicki Minaj, que declarou oficialmente ser fã número 1 do presidente atual dos Estados Unidos, o Donald Trump. Descobriram que a Nicki Minaj é uma imigrante ilegal dentro dos Estados Unidos. Ela mesma afirmou isso no Facebook dela em 2018. Desde que o Donald Trump retornou à Casa Branca, o governo passou a executar uma política de deportação em massa no estilo custe o que custar. I'm with my favorite president, the best president of all time. I'm with the Queen of Rap. Fala com a gente, Galsonati. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar da nova melhor amiga do Trump, né? A Nicki Minaj. Ô, Nico! Assassinando sua carreira! De novo, gente, é porque assim, esse vídeo vai ter que ser político. Sim, se você se sente desconfortável, a gente te convida pra retirar. Nós vamos dar opinião nesse vídeo. A nossa opinião é uma só. Se você discorda, nós temos problemas fundamentais. E tá tudo bem você continuar aqui no canal e tal, mas talvez esse vídeo vai te deixar irritado. Às vezes você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, mas nesse vídeo a gente vai explicar. E se no final você não entender, aí já não é problema. Já não é com a gente. Mas é isso, né? O Nico de novo subiu num palco pra homenagear o Donald Trump. Eu até achei engraçado que ela era uma das pouquíssimas mulheres no recinto e a única negra. Eu vi um tweet que eu ri muito, então assim, finalmente a única mulher negra no local, era isso que ela sempre quis. porque tipo assim, não podia subir uma mulher negra de sucesso também ali na música, que ela já brigava. Ela já brigava, já tinha treta com ela. Então ela queria ser a única. Ela queria ser a única num lugar, ela conseguiu. Só que o problema é que a hipocrisia dela acabou aparecendo, né? Então assim, a gente vai contar porque a galera tá puta de novo com a Nicki Minaj. Se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, comentem pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a continuar crescendo na internet. Lembre-se que a gente também tem clube de membros, galera. Então vem aqui embaixo, seja membro pra fazer parte dessa família. A gente só não marcou a próxima live por minha culpa, tá, gente? Porque eu estou grávida de quase 9 meses e tá muito difícil. Tá difícil a de gravidez. eu viver. Né? Então calma aí quando que a abro gente na vai internet. marcar, tá? Fiquem tranquilos, gente. Tá complicado. Fazer esse vídeo aqui pra mim tá sendo um grande esforço. Exato, É só isso. Mas venha pra família que eu vou já resolver meus problemas no médico semana que vem. Quem sabe esse próximo mês, que vai ser meu último mês antes de parir, eu vou conseguir trabalhar da forma que eu sempre trabalhei, com eficiência e podendo me doar pra uma live de meia hora. Porque gravar o vídeo já é o que tira tudo de mim, entendeu? Exatamente. Então assim, gente. Mas se vocês quiserem ver mais dessas coisas, mais de nós, né, quem nós somos, nossa vida, vai seguir a gente também nas redes sociais, galera. Porque por lá a gente consegue conversar um pouco mais. Vocês conseguem mandar ideia de vídeo, lá vocês conseguem saber spoiler do vídeo do dia, vai lá. Se vocês ficam só aqui, vocês perdem muita coisa. Gente, é que assim, muitas pessoas às vezes são muito novinhas que acompanham a gente, às vezes nem pegaram o boom da Nicki Minaj, mas é que assim, o que a Nicki Minaj foi nos 2010... Surreal. Foi surreal. Ela era, tipo assim, a única diva pop que fazia rap. Eu nunca vi você elevar um artista da música mulher ao status de diva pop sendo rapper. Não é que ela foi a primeira rapper bem sucedida. A gente tinha rappers antes dela que fizeram sucesso, venderam muitos álbuns, mas ainda era conhecida como diva urbana, música negra. Rap. Ela era diva pop. Ela tava ali competindo com a Kate, com a Taylor, com a Beyoncé e com a Lady Gaga. Ela tava ali. Era nesse lugar, pra vocês entenderem. E ela ainda tinha um diferencial que era muito legal. Tipo assim, ela usava umas perucas loucas, um estilo bem coloridão, assim, também, que às vezes contrastava com o seu rap pesado. É porque o hip hop sempre foi muito nisso, né? Tipo, essa coisa assim, pouca cor, pouca coisa. A gente tinha algumas artistas do rap, tipo a Lil Kim, a Eve, que já faziam essas coisas, tipo assim, de usar peruca, coisa que toda artista feminina do jogo faz. Mas é porque ela cunhou realmente, tipo, muitos hits solos. Não era escorada em feature nenhum. Vender um artista do rap solo, sem você fazer um feature com alguém do pop, era muito difícil. Pra todas as camadas. Ficava uma coisa muito segmentada. Era música feita por negro pra negro. Era isso. E a Nicki Minaj, ela veio roubando pela porta, falando, tipo assim, não, velho, que tipo de música que eu faço pra todo mundo? Sem contar, galera, que ela era uma pessoa que, tipo assim, tinha um look muito único. Tinha um estilo muito único. Tinha uma identidade visual muito única. Os lookinhos de Nicki Minaj realmente eram uma das coisas mais comentadas. Então eu acho que ela era uma artista pop que fazia rap completa. E vocês já estão carecas de saber que quando a gente fala de lookinho, a gente fala de Insider, né, gente? Insider é uma loja de roupas maravilhosas, que tem roupas incríveis que cabem no seu dia a dia e no seu bolso. Não tem nada melhor que você chegar na sua casa, no conforto dela, pra poder relaxar e saber que simplesmente aquelas roupas que você tem pra lavar não vão te dar trabalho, você pode só colocar na máquina e estender, não precisa preocupar em passar naquela logística de onde você encaixa isso na sua rotina, porque o tecido é inteligente, ele praticamente se passa sozinho, sem contar
pensar que às vezes a gente fica nessa jornada, tá quente um dia, tá muito quente no outro, tá frio no outro, e às vezes as roupas ficam com aquele cheiro, né, de corpo, de desodorante. Isso não acontece nos tecidos da Insider, tá? Você não vai sentir nenhum resquício do seu dia depois que você lava. Sim, gente, a gente pensa, ai, tá frio num dia, tá calor no outro. A gente tem roupa de frio, a gente tem roupa de calor. Tem roupa de treinar. Tem roupa de academia, tem biquíni, tem roupa pra Roupas de baixo são incríveis na Insider. São as melhores coisas da Insider. Ninguém faz como eles. E, gente, se você também quiser encontrar roupa do seu tamanho, fica tranquilo que lá vai do P ao XGG. Você com certeza vai encontrar o seu tamanho. E é maravilhoso você saber que você tá empregando o seu dinheiro, que é suado, né, gente? Numa empresa que pensa no meio ambiente. Não pensa só na moda, isso é muito importante, você comprar roupas boas numa loja de roupa, mas também pensa em tudo que engloba você ter uma empresa sustentável. Então, todo o material que você encontra nos tecidos da Insider é de reflorestamento. Então, você vai estar empregando o seu din-din numa empresa que tem consciência. E deu a louca na gerência, tá, gente? Porque agora a Insider voltou com o famoso compre e ganhe. Temos pra homens e também pra mulher. Homens, se vocês comprarem a Tech T-shirt, vocês ganham a cueca Performance. E vocês, mulheres, se comprarem maxi saia, vocês ganham um Perfect Top. Isso sem contar as outras opções que você também encontra no site. Essas ofertas não são cumulativas com o cupom, mas fazem sentido no dia a dia e valem muito a pena mesmo sem você aplicar o cupom. Então não perca a oportunidade de agora, no início do ano, nada te impede de comprar uma roupinha nova pra já começar o ano bem. E tá chegando o carnaval, né, gente? A gente sempre vai querer estar com uma roupinha nova ali no bloco. E é isso, gente, vocês vão amar. E quando a gente olha o legado da Nicki Minaj, gente, a gente vê uma pessoa muito talentosa, e isso é inegável, independente dela fazer coisas que você hoje em dia, independente dela fazer coisas ou dizer coisas que hoje em dia você concorde ou não, isso não apaga o legado que ela deixou e o talento que ela tem artisticamente. Inclusive, todos os rappers concordam que ela é uma das maiores, que não a maior de todos os tempos, tá? Ela é muito talentosa nisso, e ela tinha toda essa coisa de, tipo assim, do legado que ela tava deixando na música, nas artes, né? Nas artes, na moda e tudo mais. E ainda tinha um século de fãs muito leais que apoiavam ela por acreditar muito naquilo que ela pregava. A caneta da Nicki Minaj não era só essas músicas, tipo assim, My Anaconda Down. Ela fazia umas coisas que tinham peso ali, né, nos álbuns, e quando você conhecia mais da arte dela, você sabia que ela tinha algo a dizer. Então, se você for olhar historicamente, pessoas que subiam no palco com ela, fãs que admiravam ela, eram muitas pessoas LGBT, eram muitas pessoas de comunidades marginalizadas. Ela, por ser uma pessoa que não nasceu nos Estados Unidos, porque tem muita gente que não sabe, tá, gente? Ela entrou nos Estados Unidos de forma ilegal, como muitos dos imigrantes, pra buscar, né, obviamente, melhores condições de vida, porque eu não conheço absolutamente ninguém que está deixando sua terra-mãe por livre e espontânea vontade. A família dela toda veio de Trindade e Tobago. Então, assim, ela tinha algo a dizer e muitas pessoas seguiam o que ela dizia. Então, eu acho que essa queda dela em relações públicas, porque sempre tem um arrombado, porque agora eu tô 9 meses de gravidez e eu posso falar, ai, ela não caiu, não, ela ainda é muito rica. Pra vocês que tem o cérebro de uma noz, tudo é dinheiro. Mas nem tudo é dinheiro. Olha a porcaria do Kanye West tendo que fazer aí vários pedidos de desculpa, porque relações públicas conta. Exato, era o que a gente mais falava na faculdade. Nem tudo é dinheiro. Até relações porque- públicas é tão importante quanto. Até porque quanto melhor tá a sua reputação, quanto melhor tá as suas relações públicas, maior é o seu dinheiro, maior é a sua carreira. Já que é isso que vocês tanto valorizam, Então, entendeu? assim, pensar em relações públicas é importante sim, seu nome tá bem, as pessoas estarem falando bem de você e você não está em uma polêmica grande como essa, é extremamente importante. Então, assim, a gente tá vendo a decaída da Nicki Minaj, a gente já tem vários vídeos aqui, principalmente o último que a gente fez, vocês gostaram muito, a gente analisando, assim, tintim por tintim da carreira dela, cada momento da decaída dela, começando desde lá do início, até de coisas que a gente nem imaginava que já era o início de uma queda. A gente convida você a assistir porque tá muito perfeito. É uma análise que vai pra muito além das polêmicas recentes, tretas com outras celebridades ou coisas políticas. Exato, então se vocês ainda não assistiram esse vídeo, a gente sugere vocês irem lá, até depois até de assistirem esse vídeo, porque ele é muito interessante. Porque aqui a gente vai falar um pouco sobre as coisas atuais, né? O que tá acontecendo agora com a Nicki Minaj. Desde 2020, né, com aquelas questões da vacina, ela ter se mostrado anti-vacina, aí a galera tem que começar a ficar com o pezinho atrás com ela. Aí vai mudando um negócio aqui, outro ali. E as relações públicas dela ultimamente estão tendo cada vez mais tiros, né? Problemas, porque ela também se cerca de pessoas que a galera não confia, né, gente? Tipo, o marido dela tá numa watchlist de predadoras sexuais. O irmão dela foi preso por estupro. Fica, tipo assim, sendo literalmente hashtag mãe de menino, defendendo o indefensável, né? Então é tudo muito difícil. Eu te reservo total o direito de continuar sendo fã da Nicki Minaj, tipo, da música e da arte dela. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas você não pode questionar as pessoas só porque você ainda acha que ela é milionária, entendeu? As pessoas, elas têm direito de se sentirem invalidadas por uma artista que eles pensavam que a representava, entendeu? Exatamente. Então, o que aconteceu agora? Quais foram os últimos acontecimentos na vida de
Nicki Minaj. Nessa última semana, a Nicki Minaj foi convidada pelo Donald Trump para discursar em um evento dele. E quando ela foi discursar, gente, ela falou o seguinte: I am probably the president's #1 fan. And that's not going to change. And the hate or what people have to say, it does not affect me at all. It actually motivates me to support him more. And it's going to motivate all of us to support him more. We're not going to let them get away with bullying him and, you know, the smear campaigns. It's not going to work, okay? He has a lot of force behind him, and God is protecting him. Amen. Basicamente, babando o ovo do Donald Trump, falando que ele é o melhor presidente que os Estados Unidos já teve, que ela é fã número 1 dele, que ele é incrível, bababá, e posando de mãozinha dada com ele. Várias coisas que deixou a internet, assim, sem entender. Estupefata. Porque, assim... Os Estados Unidos estão vivendo uma guerra civil, gente. Não tem outro nome pra isso. Não tem outro nome pra isso. Os isso. Estados Unidos estão vivendo uma guerra civil. E eu acho que as pessoas têm que começar a se posicionar. Você pode se posicionar no que você quiser. Esquerda, direita, socialismo. Não, isso foda-se. Isso não tem Isso interesse. É democracia. É. Meu ponto todo é que as pessoas têm que começar a se posicionar com coerência. A gente tem que começar a se posicionar. A internet como um todo tem que escolher um lado e acabou. Entendeu? Ele é a pessoa que, tipo assim, tá trazendo aí as melhores coisas pra economia dos Estados Unidos, mas você não pode se opor às tarifas, então. A galera não sabe o que eles querem, entendeu? É aquela coisa, tipo assim, não pode fazer piada do Charlie Kirk, mas eu posso ofender as minorias porque elas têm que se curvar às maiorias, entendeu? Então vamos entender, pelo menos, o que é que a gente tá falando, o que é que a gente tá defendendo. Vamos entender o que tá acontecendo nos Estados Unidos também, e vamos entender o contexto da Nicki Minaj. Então a gente vai explicar pra vocês o que tá acontecendo nos Estados Unidos, só pra vocês entenderem que a galera tá puta com a Nicki Minaj. Não é por questão de esquerda ou direita, não. É sobre uma questão específica que tá acontecendo lá, que envolve os imigrantes. Vamos lá. Nicki Minaj é imigrante, como a gente já falou aqui, ela chegou com 5 anos de idade nos Estados Unidos de forma ilegal. E em 2018, vamos contar o que a Nicki Minaj agora tá de mãozinha dada com o Trump. Olha o que ela falou durante o primeiro mandato dele. Não consigo imaginar o horror de estar em um local estranho e ter meus pais afastados de mim com 5 anos. Pra mim isso é assustador. Por favor, parem com isso. Vocês podem tentar imaginar o terror e o pânico que essas crianças estão sentindo, sem saber se seus pais estão vivos ou mortos, se elas irão vê-los novamente algum dia. E aí em 2024, gente, 2 anos atrás, ela ainda tava com esse mesmo discurso, falando: gente, nasci em uma bela ilha chamada Trindade e Tobago, mas estou nos Estados Unidos há muitos anos. Você deve pensar que com os milhões de dólares que paguei de impostos pra esse país, eu teria recebido uma cidadania honorária, milhares e milhares de anos atrás. Mas não é verdade. A Nicki Minaj ainda não era cidadã americana. Ela não era cidadã americana. Ela chegou com 5 anos de idade. É porque tem essa diferença. Por exemplo, eu trabalhei 2 anos quase nos Estados Unidos, então eu tenho CPF americano. Foi uma das coisas que na última vez que eu fui nos Estados Unidos, agora que já tá nesse novo tipo de administração do Trump, eu tenho 4 tipos de vistos diferentes nos Estados Unidos. O de turista, o de trabalho, o de estudante e também o Social Security Card, que é tipo o CPF deles, por assim dizer. Então o cara me perguntou: por que você tem esse tanto de documento americano sem ser cidadã? E ele me levou pra sala de imigração no ICE. E aí, graças a Deus, eu consegui explicar que eu tava lá pra cobrir o caso de ida e eles me liberaram. Eu poderia ter ficado detida. Sim. A gente tava com passagem comprada de ida e volta, mostrado tudo, então, tipo assim, deixaram ela entrar. Mas vocês estão entendendo como é que a situação tá séria. E a Nicki Minaj, gente, até ano passado não era, até esse ano não era cidadã americana. Vocês têm noção? De milhões e milhões de coisas que ela fez, que ela pagou, que ela contribuiu nos Estados Unidos, mas ainda assim não era cidadã americana, porque agora, depois deste apoio que ela deu nesse evento do Trump, ela postou em seu Twitter que ela ganhou uma coisa nova chamada um Gold Card, tipo Green Card, só que pra gente rica. Basicamente isso. Porque ela contribuiu com números expressivos pra economia norte-americana. Então vamos ver o que a internet tá falando sobre a Nicki Minaj nesse momento, o que a galera tá achando desse último discurso dela. Donald Trump, ele é extremamente conservador. Ele odeia pessoas pretas, odeia a comunidade LGBT e principalmente odeia imigrantes. E pasmem, a Nicki Minaj é uma imigrante e é uma pessoa preta. Muito me choca. Uma artista que veio de baixo, que veio da periferia de outro país, veio morar ilegalmente nos Estados Unidos, é uma mulher
preta, mano, apoiando o Donald Trump. E assim, se a Nicki Minaj não fosse famosa, não fosse quem ela é, ela com certeza já teria sido silenciada e se não já tivesse sido deportada pro seu país de origem, ela estaria sendo torturada. Nicki Minaj apoiar o Donald Trump, dizer ser fã dele e dizer que nada vai mudar isso, mostra pra gente que sim, ela concorda com a xenofobia, que ela concorda com a tortura que ele pratica contra imigrantes, que ela concorda com ele ser totalmente homofóbico, transfóbico, machista. Gente, são tantos problemas que eu não consigo nem acreditar. E o Trump disse que a Nicki Minaj está investindo o dinheiro dela nesse plano de governo dele, ou seja, ela tá tirando do bolso dela pra incentivar mais ainda o governo Trump. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tem a Ariana Grande, Billie Eilish, Katy Perry e diversas outras cantoras indo contra o governo Trump, e a Nicki Minaj é a única indo a favor e tirando fotinha com ele. Não é à toa que literalmente nenhuma artista da indústria musical quer ter o seu nome associado ao da Nicki Minaj. Todos se afastaram dela. Ela não tem mais amigo nenhum dos que ela tinha antigamente, porque o que ela tá fazendo é um total absurdo. De verdade, chocante. Who the fuck is holding a gun to Nicki's head? Dead fucking serious. I feel like my brain is processing this the way it processed a car crash. Slow, loud, soul levitating out of my body. Nicki Minaj. The same Nicki Minaj whose entire brand is essentially, I do and say what I want, fuck the system, is now like, yeah, Trump, that's my guy. I'm his #1 fan. I feel like I'm witnessing a plot twist that was written by a man who hates women. Because when a celebrity goes from giving very much main character energy to then endorsing and supporting a villainous bastard, I don't go, oh, that's interesting. I go, oh, so who got you? Who threatened? Who offered? Who blackmailed? Because if Nicki Minaj is Trump's #1 fan, I'm the fucking Pope. People are allowed to change their political opinions. People can have different opinions than you. Yeah, I agree. People have and change their opinions all the time. But people can also have PR problems, tax problems, money problems, legal problems, business problems, and a friend in a high position of power who's willing to fix all of that for them. Sometimes it's not an opinion, it's a fucking transaction. Oh, Nicki, I knew there was a reason behind all of this because she just got granted her gold card by the president. The Trump Gold Card was a recently launched U.S. immigration program that offers a fast track to lawful permanent residency. Basically another green card, but it's for wealthy foreign individuals or corporations willing to make substantial financial contributions to the U.S. government by passing traditional visa requirements. An individual pays $1 million or a company pays $2 million for an employee, along with processing fees, to get expedited visa processing, honey. This comes after her controversial attendance at the Trump summit, making major headlines after saying she's the president's #1 fan. Então tá todo mundo olhando e falando assim, gente... O problema todo é a hipocrisia. Né? O problema todo é a sujeira. Porque, tipo assim, ela perdeu isso que aí, vem aí... Mas ela não tem muito dinheiro. Foda-se, perdeu uma porrada. Porque esse povo ganha muito dinheiro, mas a vida deles é cara pra caralho, tá, gente? Então eles precisam ganhar cada vez mais dinheiro pra compensar eles conseguirem comprar o que eles querem comprar pra vida deles, exatamente. Entendeu? Tanto que a gente vê aí, tipo assim, aquela coisa dos influenciadores quebrados, porque eles fazem público, aqui no Brasil mesmo, gente que, tipo assim, vive realmente de mostrar a vida luxuosa e tudo mais, cada público é 300 mil reais, mas eles gastam muito mais do que isso. Então você vai ver os caras moram de aluguel, a gente deveria ter, tipo, milhões e milhões na conta, mas tudo quebrado. É o que acontece com muitos desses cantores, tá? Porque a gente fica, gente, como é que Michael Jackson morreu sem dinheiro? É porque a vida desse povo é muito cara. Eles têm que pagar muito pra assessor, eles têm que pagar muito pra advogado, eles têm que pagar muito pra gerentes, eles têm que pagar muito pra empresários. Então, assim, a Nicki tá fodida de grana, porque ela não faz mais dinheiro com música, ela não faz mais dinheiro com turnê, ninguém quer saber dela nos Estados Unidos. Ai, mas ela tem muito fã ainda, ela tem 4 músicas na Hip Hop Chart, subindo. Foda-se, não é isso que dá dinheiro, isso não dá dinheiro. A gente sabe muito bem o que dá dinheiro pra esse povo é acordos de negócios com marcas multimilionárias e turnê. Ela não tem mais nada, ela não tá fazendo porra nenhuma, então o que ela tem, ela tá vivendo em cima dos dividendos das coisas que ela conquistou nesses últimos 15 anos. E assim, ela fazer isso
Ela pode endossar a porra do Trump quanto ela quiser, mas o negócio é que ela conviveu a vida inteira com um tipo de discurso, pelo menos publicamente, de que ela veio do nada, que ela ficava puta com o que estavam fazendo com pessoas com os imigrantes. Nessa situação que nem ela, né, que veio pro país em busca de vida melhor e não conseguia, pra agora tá ali fazendo isso no meio de tudo que nós estamos vivendo nos Estados Unidos. A galera sendo jogada, tipo assim, em prisões. Isso é uma coisa que, pessoalmente falando, me afeta muito, porque eu já estive nesse lugar, tipo, nunca aconteceu isso comigo, porque quando eu estive lá, era uma outra administração, eu morava lá na época do Obama, eu sempre fui muito bem tratada, sendo que eu tinha que ir todo mês na imigração, dessas agências migratórias, pra falar, tipo, sobre como é que tava indo, eu tinha que levar cartas trimestrais dos meus chefes pra falar como é que tava o andamento dos meus vistos, como é que tava, se eu tava empregada. Você tem todo um due process, que é o nome disso em inglês, entendeu? Você tem todo um processo legal, e agora eles estão rasgando isso ao meio, e eles adoram jogar na nossa cara, eu digo todos os americanos e os apoiadores, os lambibola de americano, aqui no Brasil principalmente, né? Que tipo assim, ai, porque tipo, armas ia ajudar nossos problemas, porque tem a segunda emenda. Eu amo que eles adoram falar sobre duas emendas, a liberdade de expressão quando beneficia eles e o porte de armas quando beneficia eles. Agora, as outras emendas dos Estados Unidos, que são extremamente importantes como processo legal, né, nesse caso de todas as pessoas que estão nos Estados Unidos e não só cidadãos americanos, eles não ligam, né? Quando vai tratar dos direitos dessas pessoas, eles não se importam. Avisa que uma das emendas constituídas pelos pais fundadores dos Estados Unidos garantia, não aos cidadãos americanos, mas qualquer pessoa que estivesse com os pés naquela terra livre, um direito legal e humanitário a essa pessoa acessar e buscar os seus direitos. Isso é pra qualquer pessoa que está em solo estadunidense. E se você acha que é isso que tá acontecendo agora lá em Minneapolis, né, no estado de Minnesota, você não entende nada da Constituição americana e nem de interpretação de texto. Vamos entender qual que é a situação que os Estados Unidos está passando agora. A imagem de um menino de 5 anos com mochila do Homem-Aranha nas costas e gorro azul sendo detido pelo ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, chocou nos últimos dias. Mas não se trata de um caso isolado. Desde que o Donald Trump retornou à Casa Branca, o governo passou a executar uma política de deportação em massa no estilo custe o que custar. Na prática, isso tem significado centenas de milhares de imigrantes deportados, protestos reprimidos e ações cada vez mais agressivas do ICE. A escola em que o menino de 5 anos foi detido afirmou que outros 3 alunos foram levados pela agência a caminho da escola. A truculência da agência não dá sinais de recuo. Decisões judiciais recentes e orientações internas ampliaram o poder do ICE e, segundo especialistas, desafiam princípios básicos da Constituição americana. Em janeiro, uma corte federal suspendeu restrições ao uso de spray de pimenta e outras ferramentas de dispersão durante operações. Nos últimos dias, vazou para a imprensa um memorando interno do ICE, assinado em maio do ano passado por um diretor, que autorizava agentes a entrar em residências sem mandato judicial. Um especialista ouvido pela Folha afirma que uma decisão interna como essa não se trata apenas de imigração, mas pode significar a perda do direito constitucional à privacidade. Os episódios recentes alimentaram protestos por semanas, intensificados após a morte de Renee Good, que foi assassinada por um agente do ICE. Moradores passaram a organizar redes de proteção, vigílias em bairros e alertas comunitários com a presença da agência. Ainda assim, o governo Trump não parece ceder e nem perder a força. Na quinta-feira, a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma série de projetos de lei de orçamentos. Entre eles, um que prevê mais 60 bilhões para o Serviço de Segurança Interno, sendo 10 bilhões de dólares para o ICE. Houve uma tentativa entre democratas de impor limites e mecanismos de fiscalização à agência e até barrar o projeto, mas não funcionou. Para críticos, a estratégia do Donald Trump é clara: usar o caos e o medo para expandir poder, militarizar a agência e pressionar cidades governadas por democratas. E nesse cenário, até uma criança de 5 anos pode acabar no centro de uma política de força. Eu só quero que vocês entendam, gente, uma coisa. O processo legal tem que ser respeitado das coisas, entendeu? E não é isso que está acontecendo dentro dos Estados Unidos agora. Ninguém está falando que lá não existe uma crise migratória. Isso é uma das maiores questões que todos os governos, democratas ou republicanos, enfrentam desde os anos 80. É tipo, se a galera falar, mas na época do Obama isso também acontecia. Sim, porque os Estados Unidos têm um problema com crise imigratória, sim, isso é fato. Mas, quando estávamos nas outras administrações, a gente tinha o processo legal sendo respeitado. O due process, né? As pessoas
pessoas não eram levadas à força, não tinha essa violência absurda, as pessoas eram ouvidas, o direito delas era respeitado, e se de fato as pessoas tivessem que sair do país, era de forma humana, não era desse jeito que estava acontecendo, não é da forma que eles estão fazendo, pegando crianças, indo pra escola e separando elas dos seus pais de forma agressiva, violenta, matando pessoas. Tá rolando campos de concentração. I'm outside. I'm outside. It doesn't say out here. I'm outside of the Dilley facility here in South Texas. There's a demonstration of detainees taking place inside right now. We were all asked to leave. There's a drone flying up ahead right now. It's an extremely bizarre situation. You can hear them shouting. Can you hear that? They're shouting, "Let us out! Let us out!" There's people in blue shirts. Again, there's drones flying up ahead. Acabou de sair agora um laudo, né? Ou seja, uma confissão de um ICE agent, de um agente da ICE, dizendo que ele estuprou por meses uma das mulheres que estava detida em um dos campos de concentração, a troco dela ver a filha. Essa carta viralizou o mundo todo. Ela foi escrita por uma criança dos Estados Unidos que está com medo de ser levada pela polícia imigratória do país. Nela, a criança diz a um amigo: "Se me levarem, não me esqueça. Você é o irmão que eu nunca tive e você é meu melhor amigo." Essa polícia de imigração, conhecida como ICE, foi turbinada no governo Trump. O número de funcionários mais do que dobrou e o orçamento atingiu recordes nunca antes vistos. Gabriele de Oliveira, professora de Harvard, afirma que a ideia é remover todas as pessoas que não estejam na linhagem dos Estados Unidos. Isso te lembra alguma coisa? O ICE agora no governo Trump atua com base na desumanização, no medo e na violência. Diversos são os relatos de tortura, prisões arbitrárias e violência letal. Dezenas de pessoas já morreram nas mãos do ICE e a ONU, de forma inédita, denunciou o ICE por desumanização, cobrando dignidade e o devido processo legal para os imigrantes dos Estados Unidos. Mas isso vai muito além dos imigrantes. O caso do Alex Pritch, um enfermeiro intensivo de 37 anos, viralizou o mundo todo. Ele foi morto pelo ICE simplesmente por protestar contra esse sistema. Tentaram afirmar depois que supostamente ele estava armado e tal, mas foi comprovado que ele só estava portando um celular. O enfermeiro Alex não tinha nenhum antecedente criminal. Me ajuda aí, como é que a gente chama um sistema de governo, um país que mata pessoas por protestarem? Que também corta gastos de saúde e educação, mas triplica, quadruplica gastos com repressão do povo. Qual que é o nome desse sistema, gente? Qual que é o nome desse sistema que pratica limpeza étnica com um grupo específico que eles não gostam? Pega eles, levam para um campo de concentração. A força. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Historicamente a gente já viu isso antes? Então assim, a gente tá vendo a história se repetindo e a gente não está fazendo nada. Porque assim, se você tá apoiando o que tá acontecendo nos Estados Unidos, sinto muito, mas você apoiaria a Alemanha na época. Sim, porque temos que lembrar que Hitler não era um ditador não, ele foi eleito democraticamente. Então assim, gente, é por isso que as pessoas estão contra a Nicki Minaj, tá? Porque ela é uma imigrante, ela é um deles e tá a favor do que estão fazendo com, tipo, os irmãos dela. Entendeu? Então, assim, a gente tem sempre que lembrar a história pra gente não sair repetindo falácias no futuro. Entendeu? A gente tem sempre que se munir de conhecimento. Hitler se tornou um ditador pelas coisas que ele foi fazendo ao longo da história, mas ele foi eleito democraticamente, assim como Donald Trump. Donald Trump não é um ditador ainda, mas ele tá tendo o mesmo tipo de conduta e apoio do Terceiro Reich. Por isso que todo mundo que apoiava a Nicki Minaj tá sentindo todas as atitudes dela como uma bela facada nas costas, porque é. Então é isso, a gente não apoia o que a Nicki Minaj tá fazendo nesse canal. Se você apoia, aí é problema seu. Então é isso, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, comente pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Tudo sempre. Um beijo. Tchau.